O podcast que você ouve agora é uma produção do Observatório do Regionalismo, um espaço de investigação e diálogo sobre as dinâmicas regionais contemporâneas. Começa agora mais um episódio do ODR Podcast, o seu ponto de encontro com as ideias, os debates e os dilemas do regionalismo em movimento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ODR Podcast, seu ponto de encontro com as ideias, os debates e os dilemas do regionalismo em movimento. Meu nome é Guilherme Conceição e no programa de hoje, o primeiro da nossa quinta temporada, vamos conversar sobre um projeto de pesquisa de grande interesse para a nossa agenda. A propósito, você já se perguntou como as dinâmicas locais e setoriais influenciam e são também influenciadas pela atuação internacional do Brasil? Que atores estão em jogo quando falamos de inserção regional e interregional? E afinal, como podemos repensar a política externa a partir de dentro? São muitas as perguntas que nos fazemos quando tratamos de relações regionais, e para responder a essas e outras, temos a honra de receber a professora Regiane Bressan, professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e coordenadora do projeto do CNPq, Regionalismo, Política Externa e Atores Domésticos, uma iniciativa que busca trazer novas lentes para a análise da política externa brasileira, especialmente no momento em que o cenário internacional passa por rápidas transformações. Então, sem mais delongas, para iniciarmos o nosso bloco de perguntas, ajeite os fones e entre com a gente nessa conversa, que promete provocar reflexões, conectar teoria e prática e iluminar caminhos para entender o papel do Brasil no mundo de hoje e no mundo de amanhã. Professora Regiane, é um prazer enorme ter você novamente aqui com a gente e em nome da equipe do ODR Podcast, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite. Guilherme, eu que agradeço a oportunidade, agradeço também o Observatório de Regionalismo por estar aqui nesse diálogo, nessa conversa com você, contando um pouco mais do projeto do CNPq. Bom, então para começar, eu não poderia deixar de iniciar o nosso bate-papo, professora, perguntando o que te motivou. E aqui eu também me refiro à equipe de pesquisadores, né? No sentido de entender o que motivou vocês quando começaram a desenhar esse projeto. Qual foi aquela inquietação inicial, quase que um incômodo mesmo, que motivou a investigação sobre as dinâmicas regionais e interregionais da nossa política? Sob a ótica dos atores domésticos e unido também ao cenário de transformações globais. Então, como que esses componentes reunidos, eles entram nessa equação? Bom, eu e minha equipe já estudamos regionalismo e política externa há muitos anos. E claro que no âmbito do Observatório de Regionalismo, nós tivemos algumas inquietações que nos levaram a construir esse projeto. Portanto, a inquietação primordial que impulsionou foi justamente a necessidade de monitorar e avaliar como a política externa brasileira tem se adaptado às novas dinâmicas regionais e interregionais nesse cenário de profundas transformações globais. Veja que quando nós desenhamos esse projeto, nós ainda nem estávamos no atual governo Trump, que tem acelerado essas mudanças. Assim, de qualquer forma, o projeto surgiu num contexto onde as instituições multilaterais, que tradicionalmente organizam a política internacional, foram muito abaladas, tanto pela pandemia, mas pelas crises subsequentes que questionaram as suas capacidades em lidar com os desafios globais. Como consequência, as relações regionais e interregionais ganharam crescente importância, acomodando as diferentes demandas nacionais, e assim os países têm buscado justamente mecanismos regionais de cooperação regional para tentar enfrentar esses desafios comuns, os desafios globais. Aliás, nós precisamos lembrar que os países, eles enfrentam as questões de interdependência, ou seja, eu sempre falo para os meus alunos que os países não conseguem sozinhos resolver os problemas comuns. Assim, eles precisam da cooperação. Pode ser a cooperação em nível mundial ou regional. E no caso, como nós constatamos a crise do multilateralismo, decidimos fazer a nossa pesquisa em cima da cooperação regional.
E assim, diante desse cenário, nós pensamos em investigar como o atual governo vem enfrentando o desafio de repensar e adaptar a sua política externa, pensando, claro, em novas estratégias de inserção internacional, mas, sobretudo, a partir dos seus vizinhos, a partir de parcerias regionais. Então, nós temos já alguns exemplos, por exemplo, uma aliança entre Brasil, Colômbia e México para resolverem ou para tentarem um diálogo mais próximo com a crise na própria Venezuela. Então, eu estou dando um exemplo de movimentação regional para o enfrentamento de uma situação também regional. Assim, a problemática desse projeto reside em entender como os atores no nível doméstico, ou seja, os atores brasileiros, estão sendo impactados por essas mudanças e quais são as estratégias do próprio governo para mobilizar esses atores domésticos na influência da ação internacional, ou seja, qual é a relação desses atores domésticos, que são vários, e a ação internacional do governo. Portanto, o projeto, que é bastante amplo, ele busca responder essas questões e até fornecer subsídios para a tomada de decisão. Então, mais para frente, eu vou falar um pouco dos impactos esperados, dos resultados. Mas esse é o escopo principal do projeto, essa foi nossa inquietação que nos levou a desenhar, esboçar essa pesquisa. Ah, perfeitamente, professora. E a gente sabe, né, que existe uma vasta produção acadêmica sobre política externa e regionalismo aqui no Brasil, mas eu gostaria de entender, utilizando um gancho do que a professora acabou de falar, onde exatamente o projeto Regionalismo, Política Externa Brasileira e Atores Domésticos entra, né? Que hipóteses, principalmente, estão sendo testadas ou que lacunas vocês sentiram que ainda precisavam ser preenchidas, especialmente no que diz respeito aos impactos locais e setoriais dessas dinâmicas? Bom, tem algumas frentes que essa pesquisa ancora suas hipóteses, mas é importante a gente fazer revisitarmos a própria teoria para entendermos a importância desses atores domésticos na formulação de política externa. Nós temos uma série de teóricos que consideram a importância desses atores, então temos teóricos como Putnam, como o Moravsky, que vão dizer o seguinte: a formulação de política externa ela é feita a partir da pressão de atores domésticos. Daí a importância de entender o interesse e a ação desses atores para conseguirmos iluminar e entendermos qual vai ser a política externa, ou seja, como eles influenciam a formulação dessa política externa. E temos teóricos tão importante quanto que estudaram na ciência política a importância das elites. Então, a gente tem teóricos clássicos, como o próprio Robert Dahl, que defende que as elites elas são plurais, ou seja, elas são formadas por grupos de interesse que exercem alguma influência, no caso, nos governos, ou mesmo ele fala do poder que elas têm sobre as massas, sobre a sociedade, e aí nós fazemos uma ligação entre teóricos da ciência política, como Robert Dahl, e também teóricos da integração regional, inclusive os clássicos, como Ernest Haas, que vai dizer da importância das elites para a formulação da política externa e da própria integração regional. Não apenas ele, Amitai Etzioni, também teórico neofuncionalista, falava da importância das elites econômicas na integração regional. Assim, nós entendemos que a principal hipótese ela está ancorada justamente em tentar analisar, entender a importância dessas elites e mensurar os impactos e atuação desses grupos domésticos, dessas elites domésticas, na formulação de política externa brasileira e, consequentemente, no próprio regionalismo. Nós temos poucos estudos que fazem uma relação tão próxima entre a política externa brasileira, o regionalismo e
esses atores domésticos. Então, o projeto ele quer dar profundidade, ele inova ao propor essa possibilidade de conhecer, monitorar e avaliar esses impactos setoriais e também tentar entender como a atuação desses setores domésticos influenciam as agendas regionais e interregionais. Ou seja, entendermos como os nossos atores também respondem e reagem às iniciativas internacionais, por exemplo, ao acordo Mercosul-União Europeia. Como é que esses setores reagem aos impactos e como é que eles influenciam e impactam na agora possível ratificação desse acordo? Então, a hipótese desse projeto ela está ancorada justamente na importância desses atores e podemos imaginar um triângulo que sustenta essa hipótese, ou seja, de um lado, atores domésticos, do outro, política externa brasileira e, por fim, o próprio regionalismo. Então, o projeto ele quer justamente fazer, a partir dessa triangulação, uma relação, ele quer responder à relação dessas três frentes, desses três aspectos fundamentais para entendermos a política externa brasileira. Então, essas três frentes que a senhora comentou agora com a gente, é justamente o que constitui o ponto que chama a atenção, né, nessa proposta de monitorar e avaliar a atuação dos setores domésticos no processo de formulação da nossa política externa. E agora entrando um pouquinho no coração do projeto, né, e aproveitando dessa deixa, eu pergunto que escolhas metodológicas vocês fizeram para dar conta da complexidade desses impactos locais e setoriais, né, no sentido de entender se existe uma abordagem ou ferramenta que se destaca, nessa proposta de análise. Bom, nós temos 5 abordagens metodológicas que estamos aplicando, no trabalho. Então, a primeira delas é a policy analysis, ou seja, a pesquisa ela vai se basear nesse tipo de ferramenta, tentando compreender o sentido, desenvolvimento, conteúdo e consistência das ações de política externa brasileira, entendida nesse projeto como uma política pública. Também fazer análise de cenários e estudos de futuro, ou seja, entender quais são as discussões em torno da análise de cenários e estudos de futuro poderão ser empregadas, assim como fazer um monitoramento e avaliação das políticas públicas. A equipe está utilizando a experiência de membros que participam do projeto do IPEA, denominado Monitoramento e Avaliação de Política Externa Brasileira. Com isso, nós queremos nos aprofundar um pouco mais nesse tipo de monitoramento. Também temos alguns pesquisadores empregando o processo de process tracing, justamente para compreender a mobilização desses atores domésticos. E a pesquisa se ancora nesse método para entender como os atores, as ações e o encadeamento causal dessas ações para a política externa e também para o regionalismo. E, por fim, a ciência aberta, ou seja, nós temos abordagens metodológicas que vão contribuir aos princípios da ciência aberta, na medida em que esse também é um projeto público. Então, professora, aproveitando o gancho para falar um pouquinho mais sobre os aspectos teóricos, né, a partir desse momento que a senhora nos explicou as percepções metodológicas e as escolhas de ferramentas metodológicas adotadas pela pesquisa, eu gostaria de ouvir um pouquinho se existe uma lente teórica específica dessas que a senhora comentou com a gente, que guia a proposta de pesquisa de vocês, né, e que a senhora poderia compartilhar com a gente. Bom, os elementos que conferem a esta abordagem um caráter distintivo estão em 4 frentes. Primeiro, foco nos atores domésticos e seus impactos setoriais. É muito importante dizer que a distinção central reside no fato que, tradicionalmente, os estudos de política externa brasileira e regionalismo dão pouca importância, pouca atenção a análise e ao monitoramento dos impactos dos grupos setoriais domésticos. E quem são esses grupos que eu falei tanto aqui na nossa conversa? Bom, são diferentes setores que vão desde os empresários, passam pelas lideranças do agronegócio, mas também
perpassam os líderes sindicais, os líderes da agricultura familiar, a sociedade civil e também elites, por exemplo, da mídia ou mesmo do âmbito educacional. Ou seja, como esses setores que são muito distintos entre eles, e claro, eles têm interesses distintos, diferentes em política externa, como é que eles se movimentam, como eles se articulam e como eles influenciam essa formulação. Então, como eles são afetados pelas dinâmicas regionais e interregionais e como eles influenciam a ação internacional do governo. É interessante a gente comentar, Guilherme, que alguns teóricos que eu já citei, eles falam da importância desses setores para a formulação de política externa e também eles conferem relevância na influência que eles exercem na ação internacional do governo. E eu não estou falando apenas de teóricos próprios da integração regional. Eu tenho teóricos como o próprio Keohane, como eu já disse, o Moravsky, que conferem importância na movimentação, na ação desses atores. Então, por isso que a nossa pesquisa ele tem esse caráter distintivo, ou seja, buscar realmente entender os impactos desses grupos, ou seja, não estou falando apenas de governo, mas eu quero dar voz, eu quero entender como esses setores se articulam. E a partir disso, a contribuição para a formulação e avaliação da política externa, ou seja, como é que esses atores, ao influenciarem, eles auxiliam, né, na avaliação da política externa? Como é que eles reagem à política externa? Como é que eles dão suporte aos tomadores de decisão dos distintos setores interessados na ação externa do governo brasileiro? Então, a gente quer dar bastante fôlego para entendermos as manobras desses setores. E, além disso, o projeto aborda a política externa brasileira como uma política pública, o que permite uma análise mais profunda do seu sentido de desenvolvimento, conteúdo e consistência, ou seja, como é que esse projeto, né, como é que a política externa brasileira é influenciada por esses atores e por esses interesses internos que vão reverberar, ou seja, suas ações, suas influências reverberam na formulação de política pública. E, além disso, o projeto também brinda uma necessidade de compreensão da relação entre o nível nacional e internacional, ou seja, como eu disse, compreender a relação triangular entre regionalismo e política externa, mas nesse nível de análise interno, ou seja, dos atores nacionais. Então, nós vamos usar aqueles métodos teóricos, dando ênfase a esse objeto, a esses atores, como nós já acabamos de tratar aqui. Perfeitamente, professora. E a partir desse momento em que, enfim, a senhora traz aqui para a gente, para a nossa conversa, os aspectos metodológicos, mas também teóricos e conceituais, eu gostaria de fazer uma pergunta olhando para os desdobramentos futuros, né? Que tipo de impacto vocês imaginam que os resultados dessa investigação podem ter sobre a formulação e, quem sabe, né, de repente, a condução também da política externa brasileira, especialmente em suas frentes regional e interregional? Vocês esperam algum impacto nesse sentido? Bom, antecipando os resultados dessa investigação, os achados do projeto podem exercer um impacto significativo. Ele quer, né, justamente produzir um material que possa ter impacto significativo na formulação e condução da política externa brasileira, especialmente nas vertentes regional e interregional. Então, o impacto potencial ele se manifesta em vários aspectos e algumas frentes são essas. A primeira, subsídio à tomada de decisão, ou seja, os resultados da pesquisa buscam dar condições a partir, ao monitorar e avaliar os impactos setoriais, ela quer justamente ajudar a tomada de decisão, ou seja, ajudar esses atores
da formulação da política externa, balizar, avaliar, formular as ações externas do governo, ou seja, subsidiar a tomada de decisão. Depois, aprimoramento da atuação internacional, ou seja, compreender as novas dinâmicas regionais e interregionais e a mobilização dos atores domésticos. Com isso, o projeto quer contribuir ao aprimoramento da atuação internacional do Brasil, ou seja, que ela seja coerente, que ela traga resultados esperados pelos setores que dão muitas vezes sustentação ao próprio governo. Isso é muito crucial, aliás, em cenário onde as instituições multilaterais sofrem abalos e as relações regionais ganham crescente importância. Além disso, uma visão detalhada dos impactos locais e impactos setoriais, ou seja, a gente quer, como eu já disse, se dedicar à análise e monitoramento desses impactos e da atuação desses grupos para termos uma visão mais granular e realista, como as decisões da política externa podem afetar diretamente os diferentes segmentos da sociedade e da economia brasileira. Isso pode levar a uma política externa mais alinhada com os nossos interesses e necessidades internas do país, ou seja, uma política externa coerente com as demandas internas do país. Além disso, eu coloquei aqui resolução de dúvidas, sejam teóricas ou práticas, ou seja, existe aí uma face ainda obscura, pouco explicada, pouco explorada da área de conhecimento, porque nós vemos poucos estudos que tratam deste triângulo, ou seja, os resultados eles podem servir imediatamente para tentar resolver problemas práticos e essa intersecção entre o avanço teórico e a aplicabilidade na prática, ela é um diferencial. Então, nós pretendemos facilitar, ou melhor, ajudar a resolver essa lacuna. Também eu posso citar uma base para o diálogo entre setores econômicos e políticos, ou seja, a pesquisa, ao dialogar com setores econômicos e políticos, pode fortalecer a comunicação entre o governo e os diferentes setores domésticos. Isso é essencial para construir consensos, legitimando também a política externa brasileira. Além disso, pretendemos desenvolver uma inovação metodológica que pode servir de maneira contínua, ou seja, ao incorporarmos tecnologias digitais e inovação metodológica para o monitoramento da PEB, da Política Externa Brasileira, nós podemos estabelecer um novo padrão de pesquisa, permitindo uma avaliação contínua e mais sofisticada. Ah, perfeito, professora. E a partir dessa triangulação ou desse triângulo, né, que você comentou aqui com a gente, e ainda sobre os atores desse jogo, como o estudo, e no caso aqui me referindo ao projeto, pode ajudar a gente a entender melhor o papel de diferentes atores domésticos, que a gente sabe vão desde setores produtivos até a sociedade civil organizada, entes federativos, etc., né, que a senhora comentou nas engrenagens da política externa nacional. Então, como que esse estudo ele pode nos ajudar a compreender essa face, né, que ainda é muito obscura e pouco estudada aqui no Brasil? Bom, a pesquisa, ela quer, através de entrevistas, através de análise de dados, identificar como as novas dinâmicas regionais e interregionais da política externa brasileira impactam setores específicos. Então, quando eu falo de empresários, a gente quer entender, por exemplo, como os empresários estão se mobilizando, estão sendo afetados pela nova relação com a Argentina, ou pelo próprio acordo Mercosul-União Europeia, ou mesmo pela relação com a Bolívia, que acabou de fazer parte, de entrar, né, está nesse processo de entrada no Mercosul, ou seja, como os empresários eles vislumbram essas agendas, como eles vislumbram essas ações, como eles se aproveitam dessas novas oportunidades que surgem e também como eles reagem para influenciar a formulação de política externa.
Da mesma forma, as lideranças do agronegócio, por exemplo, que são as maiores interessadas na ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. Como elas estão se mobilizando a este acordo? Da mesma forma, eu posso pensar em lideranças da agricultura familiar, que têm aí um diferencial para exportarem, por exemplo, para a Europa, e também eu penso nas lideranças sindicais, ou seja, como elas entendem, como elas reagem ao avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia. Como é que elas reagem, por exemplo, à concorrência que nós teremos se o acordo realmente for ratificado. Então, isso, fazer, elucidar essas reações, pode nos ajudar a entender como a diplomacia ou as novas estratégias de integração regional afetam e são afetadas por essas esferas, gerando um impacto substancial no cenário regional, ou seja, como é que é a relação entre esses setores e a ação da política externa. E assim, nós queremos compreender a atuação e a mobilização desses atores domésticos através do método Process Tracing, ou seja, entender como as ações, os atores e o encadeamento causal das ações de política externa acontecem no regionalismo. Isso vai permitir-nos desvelar como os atores domésticos se mobilizam para influenciar a ação internacional do governo brasileiro e quais são as estratégias que eles têm adotado. Além disso, queremos gerar dados quantitativos e qualitativos, ou seja, como eu já mencionei, a aplicação de questionários, entrevistas, lideranças empresariais e sindicais nesses setores, representantes do agronegócio e da agricultura familiar, como eles responderem, né, os dados que nós coletarmos desses questionários vai nos dar muito conhecimento aos impactos que acontecem na política externa e como eles reagem, como esses setores domésticos reagem a partir das variáveis do regionalismo e da política externa brasileira. E com isso, claro, o projeto vai nos ajudar muito a aprofundar nas discussões conceituais sobre regionalismo e inserção internacional do Brasil e, por fim, oferecer insumos para a tomada de decisão, ou seja, o projeto ele quer, como eu já mencionei, oferecer insumos para apoiar os tomadores de decisão, sejam diplomatas, sejam lideranças governamentais, a atuarem não apenas no plano internacional e regional, mas também criar pontes com os setores domésticos. Bom, então, professora, pensando na produção acadêmica brasileira e no fato do projeto dialogar com o que já vem sendo feito nos campos das relações internacionais, como também no campo da ciência política aqui no Brasil, eu gostaria de perguntar agora sobre as parcerias com outras instituições, inclusive com instituições internacionais com as quais o projeto vem dialogando. De que maneira essa parceria tem enriquecido essa jornada de fazer a pesquisa e de fazer a ciência no âmbito do projeto? Realmente, nós contamos com um grupo de pesquisadores que advém de várias instituições, sejam elas nacionais e internacionais. Então, o projeto proporciona justamente um diálogo, não apenas com pesquisadores, mas com pesquisas que já foram consolidadas no Brasil e na região, nos campos da política externa, regionalismo e atuação dos atores domésticos. Com isso, nós queremos justamente proporcionar um resultado diferencial, um resultado que de fato agregue à ciência. Eu gostaria de também mencionar que, além das instituições de origem desses pesquisadores, o projeto ele se beneficia das infraestruturas computacionais e dados de laboratórios, como o próprio IPRE, da Unesp, onde está o programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, além disso, com o laboratório de RI da Unesp.
Com isso, nós vamos intensificar a colaboração nessa coleta de dados, ou seja, temos aí pesquisas com dados pesquisas já consolidadas, e com isso nós vamos ampliar a nossa capacidade e proporcionar um diálogo entre o projeto e bases de pesquisa já existentes. Voltando a falar da equipe, a nossa equipe é bastante experiente, integrada em várias redes diferentes, então nós temos uma inserção na rede Gridali, no próprio FOMERCO, que é o Fórum Universitário do Mercosul, na CRIS, que vem da Argentina, na própria REPRE, que é nacional, um projeto dos professores da Unesp, da rede EURenew, que é justamente subsidiada pela União Europeia, então um projeto também que dialoga com pesquisadores europeus, e com isso a pesquisa ela vai aumentando a sua dimensão e capacidade de trabalho e também de impacto. E como eu disse, existe uma menção, temos que fazer menção à colaboração do projeto do IPEA, que também facilita no emprego de ferramentas e metodologias de monitoramento e avaliação de política externa brasileira. Ah, perfeito, professora. E por fim, olhando adiante, quais são os horizontes que vocês enxergam para o aprofundamento dessa linha de pesquisa, né? E como esse projeto ele pode ajudar a abrir novas agendas investigativas e, quem sabe, formar uma nova geração de pesquisadores engajados com o estudo crítico das relações regionais? Bom, primeiro, nós pretendemos nós aspiramos o desenvolvimento realmente de novas agendas de investigação, contribuindo também para a capacitação e formação dos nossos pesquisadores a partir de diversas maneiras. A primeira é a inovação na análise de atores domésticos, como eu mencionei, são poucas pesquisas no país que tratam da relação entre o impacto dos atores domésticos e o regionalismo. Portanto, nós temos a nossa primeira inovação nesse sentido. Depois, a abordagem da política externa como política pública, ou seja, nós queremos compreender o seu sentido de desenvolvimento, conteúdo e consistência a partir dessa visão como política pública, e assim nós vamos estimular a aplicação de desenhos teóricos e metodológicos do campo das políticas públicas para o campo das relações internacionais, gerando novas questões de pesquisa. Também pretendemos um aprofundamento conceitual nesse sentido, ou seja, conceitos sobre regionalismo, inserção internacional do Brasil e atuação desses setores. E, por fim, queremos, mais uma vez, inovar com o uso de tecnologias digitais na pesquisa, ou seja, a incorporação de tecnologias digitais que possam trazer inovação metodológica. A gente sabe que não é simples entregarmos todos esses resultados, mas existe, inclusive, uma frente de capacitação e formação desses pesquisadores a partir da realização de workshops, participação em eventos acadêmicos, fortalecimento da rede de pesquisa, sobretudo no âmbito do Observatório de Regionalismo, engajamento dos estudantes de graduação e pós-graduação. Além disso, experiência em projetos de monitoramento e avaliação, como eu já mencionei, engajamento dos próprios estudantes para que possamos ter os resultados aplicados e resultados que tenham um alcance grande na avaliação que estamos pretendendo. Bom, por fim, Guilherme, importante mencionar que esse projeto ele deriva de muitos anos de pesquisa sobre regionalismo por parte dessa equipe,
e ele não deve terminar por aqui, ou seja, nós vislumbramos dar continuidade, porque esse tipo de monitoramento ele deve ser permanente e a partir do momento que isso começa a ser feito, ele passa a se consolidar como uma ferramenta importante na formulação de política externa, bem como na compreensão do regionalismo. Ah, perfeitamente, professora. E assim será, né? A partir dessa consolidação aí, esperamos que o projeto abra muitas portas. Bom, e é com essa imersão nas múltiplas camadas da política externa brasileira que a gente chega ao fim desse episódio. Eu tive o prazer de conversar com a professora Regiane Bressan, professora da Unifesp e coordenadora do projeto Regionalismo, Política Externa Brasileira e Atores Domésticos. Professora, novamente, muito obrigado por compartilhar com a gente os bastidores, os desafios e as inovações desse projeto tão relevante. Foi uma aula no melhor sentido da palavra. Obrigada a você, Guilherme, e toda a equipe do Observatório de Regionalismo por essa conversa, por esse espaço. Agradeço muito a oportunidade. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para continuar refletindo, pesquisando e se engajando com os temas que moldam o lugar do Brasil no mundo de hoje. Se curtiu o episódio, não esquece de seguir o podcast, compartilhar com seus colegas e deixar aquele comentário nas redes. Isso ajuda bastante a manter esse espaço vivo. Meu nome é Guilherme Conceição e este foi o ODR Podcast. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! O podcast que ouviu é uma produção do Observatório do Regionalismo, um espaço de investigação e diálogo sobre as dinâmicas regionais contemporâneas. Para saber mais, acesse observatório.repre.org.